E o São Paulo decidiu ir às compras e tem negociações em andamento com o meio-campista que pertence ao Estudiantes de La Plata e com o zagueiro Igor Rabelo do Atlético Mineiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o Corinthians, que vai se tornar o clube que mais arrecada dinheiro com direitos de transmissão no Brasil. Tudo sobre o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil, com direito a 2 clássicos. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos tido poucos likes. Se você puder deixar seu like é super importante para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito a Mitrovic, centroavante da Sérvia, que vai receber 158 milhões de reais para ser dispensado do Al Hilal. Imagine se no lugar dele você tem contrato de mais um ano com o Al Hilal e tem direito a 158 milhões de reais por esse último ano. O Al Hilal não quer te utilizar até porque acaba de contratar o Darwin Núñez e cogita dispensar você pagando esses 158 milhões de reais para você fazer o que bem entender da sua vida. Essa é a situação do Mitrovic, talvez o demitido mais feliz da história do futebol em todos os tempos. Bora falar também sobre o Manchester United. O clube inglês já gastou 1 bilhão e 400 milhões de reais apenas com seu novo trio de ataque. Foram 74 milhões de euros no Matheus Cunha, 76 milhões de euros no Embueno, que é um jogador camaronês, além do Sesco, que foi comprado por 134 milhões de euros. A curiosidade é que o Manchester United vive gastando um monte de dinheiro, mas não consegue montar times competitivos. Vamos ver se para essa temporada a situação muda. Quero encerrar o giro de notícias para falar que o Fluminense tem em mãos uma proposta do Shakhtar por John Kennedy. Oferta de 6 milhões de euros fixos, que equivalem a 39 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, ou seja, mais 19 milhões e meio de reais. O que pega é que o Flu tem 60% dos direitos econômicos, outros 40% pertencem a um time bem pequeno de Minas Gerais. O Fluminense está tentando abocanhar uma parte dos direitos econômicos dessa equipe. Se rolar, o acordo será fechado. Hora de falar sobre Libertadores da América, que começa nessa terça-feira, sua fase de oitavas de final. São 3 partidas, Fortaleza versus Vélez, 19 horas, Atlético Nacional versus São Paulo às 21h30, Peñarol e Racing às 21h30. Queria contar para vocês como os adversários dos clubes brasileiros se prepararam em relação a reforços. O Atlético Nacional da Colômbia, por exemplo, adversário do São Paulo, manteve Inestrosa, embora tenha perdido Kevin Viveiros para o Atlético Paranaense. Foram 5 contratações, chegaram Campuzano do Boca, Zapata do Envingado, o Facundo Batista, o Marlos Moreno, que já passou pelo futebol brasileiro, além do Bausa e do Railar. O Universitário do Peru, que enfrenta o Palmeiras, contratou Jesus Castilho, volante, e Santa Maria, zagueiro. Bora contar sobre o Vélez, adversário do Fortaleza. O Vélez perdeu Ordonhas para o Parma, o Montoro para o Botafogo e o Valentim Gomes para o Betis. Jogadores importantes. Em compensação, chegaram o Valdés, meio-campista, o Aliendro, que era do River Plate, meio-campista, o Magalhães, zagueiro, além do Monteiro, goleiro. A LDU é adversária do Botafogo e mudou de técnico. E aí contratou um velho conhecido do público brasileiro, o técnico brasileiro Thiago Nunes. Também chegaram o Medina, que veio do Independiente Del Valle, o Cuero, lateral direito. Importante contar que Alex Arce, que foi muitas vezes especulado como possível reforço de clubes brasileiros, centroavante fazedor de gols, foi parar no pequenino Independiente Rivadavia da Argentina. Só para completar, destacar também o River Plate com muitas movimentações, embora não seja adversário de time brasileiro. O gigante argentino acaba de vender Mastantuono por 45 milhões de euros para o River Plate e, entre outras contratações, fechou com Salas do Racing, Quinteiro, Portillo e Galarza, que já passou pelo Vasco da Gama. Bora de informações importantes sobre o São Paulo. Quero começar com uma exclusiva. O Tricolor está tentando a contratação de Christian Medina, meio-campista de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes de La Plata e foi revelado no Boca Juniors. Só para você entender, esse atleta havia sido comprado pelo Estudiantes no início do ano por 14 milhões e 600 mil euros,
quase 92 milhões de reais, numa das maiores transferências internas do futebol argentino. O Medina é titular absoluto por lá, 23 partidas, nenhum gol e 2 assistências. São Paulo recebeu a sugestão, começou a negociar com Estudiantes e tem ligeiro otimismo de que esse negócio possa ser fechado. A ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo de uma temporada com opção ou obrigação de compra. Essas partes estão sendo negociadas. Jogador formado na base do Boca Juniors, com passagem por todas as categorias de base da seleção do seu país. Pelo Boca foram 160 jogos, 9 gols e 10 assistências. Excelente jogador, com característica daquele volante moderno que marca, mas também sabe jogar com a bola nos pés. E não para por aí, o São Paulo também tem tratativas com Igor Rabelo, zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro e é o velho sonho da diretoria do São Paulo. Em 2022 e 2024, o tricolor já havia tentado fechar com o Rabelo. Na oportunidade, o Atlético dificultou as negociações. Agora a situação muda, Rabelo tem contrato somente até dezembro, Cuca não conta com o atleta e pode haver a rescisão do contrato para que o Rabelo feche em definitivo com o São Paulo. Atleta de 30 anos de idade, um dos mais antigos do elenco do Galo, chegaria como reforço para o sistema defensivo depois das negociações frustradas com Juan Tressolti, que continua no Sassuolo, e de Rafael Tolói, que pediu bastante para virar jogador do São Paulo. O que você pensa sobre os reforços do tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos na manhã desta terça-feira todo o encaminhamento até a final da competição, começando pelas quartas de final com 2 clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teremos também Vasco e Botafogo. O Fluminense pega o Bahia, o Corinthians pega o Atlético Paranaense. Queria falar sobre cada um desses confrontos. Para mim, o grande sortudo do sorteio foi o Corinthians, que terá pela frente um Atlético Paranaense em crise. O Furacão, que eliminou o São Paulo na fase anterior, vive uma fase bastante ruim. Por exemplo, não vence, ou melhor, só venceu uma única partida nos últimos, tô pegando aqui direitinho, 8 jogos. Então o Furacão vem de uma vitória, justamente a vitória por 1-0 contra o São Paulo nas últimas 8 partidas. Hoje, o Atlético Paranaense está mais perto do Z4 da segunda divisão do que do G4. São 5 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e 8 pontos de desvantagem em relação aos times que hoje subiriam para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para completar, é importante contar que o Corinthians ainda enfrenta o Atlético Paranaense no jogo decisivo como mandante. Sobre os clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro, baita rivalidade, 2 times gigantes que vivem fase bem legal e são favoritos ao título. O Atlético joga primeiro em casa na Arena MRV e a decisão acontece no Mineirão. Para mim, o principal jogo dessa fase de quartas de final. Para completar, contar que Fluminense e Bahia fazem um confronto super equilibrado. Não consigo prever favorito para essa decisão. O Fluminense vem de competições maiores, como por exemplo a Copa do Mundo de Clubes, mas o Bahia tem boa campanha, inclusive no Campeonato Brasileiro. Para completar, falar sobre o clássico entre Botafogo e Vasco, jogo de ida em São Januário, jogo da volta na casa do Botafogo. Vejo o Botafogo com um ligeiro favoritismo. Os próximos confrontos também estão definidos. O vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians pega o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Do outro lado da chave, temos o Botafogo versus Vasco, enfrentando o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia. Importante dizer que os times que participam dessa fase de quartas de final, já tem 4 milhões e 700 mil garantidos. Aqueles que forem à semifinal embolsam 9 milhões e 900 mil reais. E os que chegarem à final, esses vão estar garantidos. Isso porque o prêmio para o vice-campeão é de 33 milhões de reais. Já o vencedor da Copa do Brasil de 2025 leva para casa 77 milhões de reais. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira publicada por Lauro Jardim no jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra,
que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo. Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos. O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário. Também deixa seu like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!